Bom dia, estamos mais uma vez juntos nesse domingo e eu queria compartilhar com vocês algumas questões que nós passamos. Talvez eu não posso dizer que seja só eu, porque eu sei que tem pessoas também que estão passando e que passam situações difíceis, né? Nós temos pensamentos que nós temos de desejos e às vezes achamos que é difícil de tornar-se realizável, né? Às vezes para nós irrealizáveis, inviabilizados também. E por muitas vezes também nós achamos que seja difícil de aguentar, ou seja, insuportável de nós levarmos a carga dos problemas, de sofrimentos, de lutas que todos nós temos diariamente na nossa vida. Como eu já disse uma vez aí atrás, Deus não nos prometeu um mar de rosas. Eu queria compartilhar com vocês, antes do texto principal, um texto do apóstolo Paulo, que está aqui em Coríntios, sobre a vida desse missionário, né? O sofrimento de Paulo, para nós termos uma ideia mais ou menos do que ele passou. Ele diz assim, no capítulo 11, no versos 25 e diante. São ministros de Cristo? Ele está perguntando para o pessoal, né? Eu ainda mais. Aí ele vai dizer o que ele passou por ser ministro de Cristo. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Tinha que ser dado, são 40 açoites, né, pelo problema que a pessoa criou, mas não podia dar porque o cara que açoitava podia ultrapassar, e dentro da lei não podia, então dava 39. Então ele recebeu nessas 5 vezes aí pelo menos 195 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então foi isso que Paulo passou. E ele vai dizer assim, quase no final: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E ele se achava fraco ainda. Então nós pensamos que é irrealizável nossos sonhos, nós achamos que é insuportável a carga que nós carregamos, é inviável também a nossa situação, nós não vemos a luz no final do túnel. E então nós vemos que isso causa uma sensação até de medo, né? De ansiedade, de algo pavoroso que nós sofremos, né? E chega a ser fremente isso, vibrante, agitado dentro do nosso coração, e nós muitas vezes não temos paz, e nós então caminhamos pelo caminho do desespero, da desesperança. Mas como nós já falamos lá atrás, eu estava pensando num texto de Hebreus que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se acheguem a Deus creiam que Ele existe, né? Então nós deveríamos ter um passo não de difícil de aguentar, não de ser insuportável, não de ser irrealizável, não de ser inviabilizado, mas um passo de algo que nós poderíamos ter como uma fidúcia, né? Uma segurança, uma confiança em Deus. É necessário então, para que nós tenhamos essa fidúcia, essa confiança, essa fé, essa segurança, nós temos que crer que esse Deus exista. Então é interessante porque o Hebreus vai falar sobre isso, né? Mas muitas vezes eu falo muito para algumas pessoas que a gente não vê, né? A gente não vê
a Cristo, a gente não vê ao Espírito Santo, a gente não vê Deus. E as pessoas querem coisas que elas querem ver cartas. Se ela pegar uma carta, para ler uma carta, ela vai ver e ela vai crer porque está vendo uma carta de tarô, ou quando ela faz um trabalho para entregar sobre na questão, digo, candomblé, nessa ramificação religiosa africana no caso, ela está vendo aquilo, né? E essa outra questão de Cristo, de Jesus, de Deus, é uma coisa, já se dizem que muito que é fantasia na criação das coisas e tudo, mas é algo de fé. E aí o Hebreus vai dizer isso, olha, você tem que crer que ele exista e ter essa confiança, essa segurança, né? Porque sem essa fé, sem essa crença de que Deus existe, você não pode agradá-lo, você então não tem a expectativa, a certeza das coisas. E nós vemos aí o apóstolo Paulo passando por todas essas aflições aí, e não só foi Paulo, Jesus também, nós sabemos, principalmente para mim Jesus, mais do que Paulo, Jesus, antes da crucificação, o que aconteceu com ele, injustamente preso, vituperado, espancado, cuspido e todas aquelas coisas lá pela verdade que ele fazia. Então nós temos então essa questão dessa agitação, desse pavor, né? Dessa sensação eu não vou nem dizer que é medo, porque medo é algo real. Essa sensação de ansiedade, a ansiedade é esse sentimento difuso de algo que pode vir a acontecer. E nós sofremos com esse tipo de situação, de nossos problemas se levantarem. Um momento é uma questão financeira, outro momento é uma questão de falta de emprego, outro momento é uma enfermidade que ataca, e nós caminhamos aos trancos e barrancos, né? E por muitas vezes, nesse sentimento agitado, né? Nesse sentimento fremente, vibrante de angústia dentro de nós, de ser insuportável, nós então duvidamos até que Deus exista e que Ele nos ama, como Ele mesmo diz, né? Que Deus ama todo mundo, Deus é amor. E nós nos achamos que desamparados. Muitas vezes nossos próprios familiares não sabem do que se passa conosco, e às vezes é bom que isso aconteça, porque às vezes a família só vem atrapalhar, né? Em vez de ajudar, atrapalha mais. E aqueles também que nós supomos que são amigos, que vêm acusar, que vêm condenar, né? Por que você fez isso? Porque você fez aquilo. Então nós não temos ninguém, ficamos só conosco aí nessa labuta que nós temos. Mas existe algo, né, que essa confiança, essa segurança, que seria algo notável, memorável, né, que seria até um antológico no caso, que é o conhecimento de todas as coisas. E esse conhecimento de todas as coisas, nenhum homem, ser humano tem. Só um ser tem todo esse conhecimento de todas as coisas, que é a onisciência de Deus. Não nos esqueçamos que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tem a onisciência de saber todas as coisas. Ele tem a onipresença, que Ele está também em todos os lugares. E também tem a onipotência, que Ele é todo-poderoso. Nós não somos onipotentes. Nós não temos a onisciência e nós não sabemos nada, na verdade, né? Então, só Deus pode conhecer e saber o que você passa, o que se passa no seu coração, o que se passa na sua mente, os seus sonhos, os seus desejos, a sua luta, as suas lágrimas, a sua dor, a sua perspectiva, os seus sonhos, né? Do que você deseja ser realizado. E eu volto a dizer, fazendo um parênteses aqui, interessante, porque às vezes o nosso desejo e os nossos sonhos, nós não sabemos que são ruins para nós, né? Nós desejamos algumas coisas e no final a coisa dá errada, né? Dá ruim para nós, né? Nós estávamos conversando uma vez com nossa vizinha aqui em casa, comendo uma pizza aqui, e ela comentou de um colégio que ela gostava muito e sonhava dar aula. E quando ela foi dar aula naquele colégio, ela descobriu que o colégio era uma porcaria, que não era aquilo que ela esperava, a expectativa dela. Então, a expectativa e a realidade da situação. E eu comentei também um curso teológico que eu dei aula, que eu achava que ia ser a minha vida, ia ser maravilhosa ali, que depois que eu entrasse naquele curso lá, pronto, a minha vida ia ser no paraíso. E foi o pior lugar que eu dei aula. Eu ia dar aula naquele local chorando,
de tanta tristeza. E eu achava que quando eu fosse para lá ia ser maravilhoso. Então nós pensamos algumas coisas e achamos que é o melhor para nós, e nós não sabemos que aquilo vai trazer um prejuízo muito grande para nós, né? Então, o que eu gostaria de passar para vocês hoje é apenas uma leitura dos Salmos, né? Eu estou aqui com a NVI, a Nova Versão Internacional, que é um pouco mais light do que a outra versão aqui que eu tenho aqui, a revista atualizada, que eu gosto mais da revista atualizada porque é mais poética do que aqui. Mas eu vou ler na NVI o Salmo 139, que é esse salmo que nós temos da onisciência e a onipotência de Deus. É supostamente um salmo do rei Davi, para que nós possamos entender, né? Tá difícil de aguentar, tá insuportável, a questão é irrealizável, né? É inviável também. Eu estou com esse sentimento pavoroso de angústia, de ansiedade, de medo, né? Algo que faz com que eu fique agitado, fremente, né? Vibrante dentro da minha luta que eu tenho aqui, né? O conhecimento de todas as coisas, mas especificamente esse conhecimento de Deus, essa onisciência de todas as coisas, voltada para você, para o seu coração, para o seu íntimo, para o seu pensamento. E você pudesse, né, declarar nesse dia de hoje para você entender, e você pudesse ruminar essas palavras que o salmista escreve aqui, deixou para nós, que você pudesse, sabe o que é ruminar, né? Você mastigar, botar para fora, mastigar, é meio nojento, mas é importante que você fique, né, batendo nessas palavras, que ela possa retumbar dentro do teu coração, da tua mente, e você então ter essa confiança, essa segurança, essa fidúcia, essa fé em Deus, né? Nessa questão do conhecimento dele de todas as coisas, né? E nós temos também esses desejos nossos que são ocultos, que podem ser revelados a Deus, não a outras pessoas, mas a Deus. Então o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Por onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. E aqui eu passo para o texto da revista atualizada, porque eu gosto mais do verso 14 aqui. Graça te dou, visto porque modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Aí eu volto para cá. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então essa aqui é a expressão da fé, da confiança, né? Da segurança, da fidúcia
desse Deus onipotente, onisciente, onipresente, e que revela o coração do salmista diante da humanidade aqui, no caso, porque para nós chegou, para todo mundo, esses salmos aqui. Então, que nós possamos ter essa palavra, mesmo na situação mais insuportável, mais difícil de aguentar, mesmo no momento que nós achamos que não é viável, né? E que nós possamos entender e compreender que é algo memorável, algo antológico, algo notável, essa onisciência de Deus, essa onipresença, essa onipotência, e que hoje não seja um dia agitado, né, no teu coração em relação ao medo, em relação à questão da ansiedade, da angústia, mas que seja um dia de fé, de alegria, e que você possa firmar os seus passos, o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos nesse Deus, né? Tenha um bom domingo, você e a sua família, e que Deus abençoe, e que você possa também suportar esse calorzão que nós estamos passando. Deus abençoe também a sua semana, né, os seus dias aí. E fidúcia, né, fé, né, segurança, coragem, confiança, em conhecimento de que Deus, Ele olha para você. Tu me sondas, Senhor, tu me sondas e me conhece muito bem. Vai com Deus, Deus abençoe.